O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje você vai saber as principais diferenças entre sonegação fiscal e descaminho, dois dos crimes tributários que mais ocorrem no Brasil. E ainda, o que é e qual a finalidade do preâmbulo da Constituição Federal. E mais, abandono afetivo, o que fazer quando os idosos são deixados de lado pela própria família. E uma entrevista com o chefe da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o juiz Bruno Lacerda. O assunto é a nova ordem da lista de pagamentos, que deve agilizar o recebimento dos precatórios para muitos credores. Continue conosco, voltamos em instantes. No intervalo você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! O advogado Paulo Coutinho foi empossado como novo presidente da seccional Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil para o triênio 2016-2018. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, esteve presente ao evento. Ele ressaltou o bom relacionamento mantido entre as duas instituições no Estado. Hoje, junto com mais 76 advogados, começamos uma nova história na OAB do Rio Grande do Norte. E essa nova história, sem dúvida alguma, nós vamos fazer com que seja proveitosa, com que seja de crescimento da advocacia e de respeito à Constituição e de valorização da cidadania. A OAB é um escudo, né, da liberdade democrática. Uma instituição que tem esse papel. Tenho uma grande admiração e respeito por todos os colegas que labutam nessa difícil missão que é a advocacia. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte prestigiou também a solenidade de posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro, na Academia Norte-Riograndense de Letras. O novo imortal da NRL foi professor universitário, procurador da República, desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Além disso, publicou vários artigos e livros. O magistrado assume a 39ª das 40 cadeiras da academia, ocupadas por escritores, juristas e intelectuais do Rio Grande do Norte. Chego aqui com muita satisfação, com a unanimidade dos votos dos meus confrades, e sucedendo a um grande jurista, o professor Raimundo Nonato Fernandes. Um dos primeiros trechos da Constituição Federal de 1988 é o que trata das ideologias, que informa a todos quais foram as intenções do Constituinte ao redigir a Carta Magna. Esse trecho é chamado de preâmbulo e, mesmo não estando situado no âmbito do direito, traz informações importantes a todos os cidadãos brasileiros. Preâmbulo, segundo o dicionário, é um relatório ou texto introdutório que precede um decreto ou lei. O preâmbulo também está presente na nossa Carta Magna, a Constituição Brasileira, mas pouca gente sabe disso. A senhora sabia que na Constituição Brasileira existe um preâmbulo? Não. A senhora já leu alguma vez a Constituição? Já uma vez, já. Não sabia. Não. Não. Alguma vez a senhora já leu o preâmbulo constitucional? Também não. Preâmbulo, sim. Já leu alguma vez o preâmbulo da Constituição? Sinceramente, não. O preâmbulo da atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, resume os ideais que nortearam a criação das leis em vigência, como, por exemplo, os valores de democracia, liberdade, igualdade, justiça, garantia de direitos sociais e individuais, entre outros. Nossa Constituição simboliza, a atual Constituição, esse rompimento de um regime, inclusive, ditatorial, né, os vários anos que se passaram sob a égide das cartas de 67 e 69. Então, a gente percebe essa valorização do princípio democrático, das liberdades individuais, na reconstrução do Estado brasileiro. E se para alguns o preâmbulo constitucional é totalmente desconhecido, nas cadeiras universitárias ele é tema de estudos e debates.
Entre os futuros operadores do direito, a necessidade de reformular e atualizar o texto introdutório da Constituição é ponto de pauta constante e divide opiniões. Ele dá os nortes, as diretrizes de tudo que vai tratar a Constituição. E como a Constituição é esse livro tão importante que trata sobre todas essas questões da democracia, do bem-estar social, acho que está muito bem escrito e trata bem toda essa questão que vai ser disposta na Constituição. Está escrito democraticamente pelo poder do povo, mas infelizmente a gente não vê isso de forma da lei, do papel. Hoje vivemos uma democracia antidemocrática, na verdade não é democracia, né? A Constituição fala do social, do individual, de tudo. Então, realmente é seguir o que está dentro da Constituição, que eu acho que vai valer a pena. E se formos trazer para a atualidade, para a sua aplicação hoje, ela é meia divergente, diverge em muitos, eu acho que dizer a verdade é para ser dita, eu acho que em muitos pontos ela diverge bastante. Mas o especialista em direito constitucional reforça que, para modificar o preâmbulo, é necessária a formação de uma nova Assembleia Constituinte e que, apesar de fazer parte da Constituição, a introdução não se situa no âmbito do direito, tendo apenas valor ideológico. O preâmbulo tem uma importância mais histórica e política. Ele não ele não integra, digamos assim, o texto jurídico, a parte jurídica da Constituição. Então ele simboliza bastante o momento histórico, né, em que ou se cria a ordem jurídica ou se rompe com a ordem jurídica anterior, criando-se uma nova, que foi o que houve em 88. Se nós passarmos por um novo processo constituinte, seja revolucionário ou seja democrático, digamos, a nação entenda que é necessária uma nova Constituição, então certamente teríamos um novo preâmbulo, representando esse novo momento histórico que viria. O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, concedeu liminar que assegura a um estudante universitário o direito de realizar nova matrícula no campus de Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O universitário cursa Direito no campus de Mossoró e, com autorização interna, realizou os 2 últimos períodos na capital, faltando apenas a disciplina que trata do trabalho de conclusão de curso. O magistrado acolheu a solicitação do acadêmico baseado nos princípios do bom senso, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Justiça e Você fala agora sobre 2 crimes tributários que ainda fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que compram e vendem mercadorias: a sonegação fiscal e o descaminho. Enquanto a sonegação se dá em âmbito interno, o descaminho acontece quando as mercadorias vêm de outros países. Apesar de presente no dia a dia de grande parte da população, o termo descaminho nem sempre está claro para as pessoas. Por acaso o senhor já praticou o descaminho? O que é descaminho? Eu não sei o que é isso. Não sei nem o que é isso que você está perguntando. Descaminho: deixar de pagar total ou parcialmente um tributo ou direito devido em razão da exportação ou importação de mercadorias. A pena 1 a 4 anos de reclusão. O descaminho de mercadoria, ele se qualifica, ele se caracteriza pelo fato de estar envolvido a mercadoria. Então é aquela oportunidade em que o contribuinte ele busca iludir o fisco, deixando de efetuar o pagamento do tributo devido, parcial ou totalmente, na entrada, na saída ou no consumo de mercadoria. Sonegação fiscal: deixar de pagar no todo ou em parte um tributo ou contribuição social devidos. Pena 2 a 5 anos de detenção. Na hora em que você presta uma declaração falsa e essa declaração implica na supressão de tributos, implica no não pagamento do tributo devido, você está diante de um crime de sonegação fiscal. Não emissão de nota fiscal, não cumprimento de obrigações acessórias, a declaração do imposto de renda. Quando você esquece ali de informar uma renda, um aluguel, e isso caracteriza a supressão parcial ou total do pagamento do tributo devido, você está diante de uma sonegação fiscal. Para os empresários, uma das consequências mais dramáticas da sonegação fiscal é a concorrência desleal
com quem atua de forma legítima, pagando regularmente os tributos devidos. Se você não vai pagar o imposto, você tem como baixar o preço da sua mercadoria. Quem paga não, tem que ter aquele nível, tem que ter aquele padrão para você poder pagar tudo em dia e poder trabalhar tranquilo. Tudo que a gente compra na loja, tudo já vem com imposto. Você vai no supermercado, uma caixa de fósforo que você comprar, você já paga imposto, né? Tudo no mundo. No crime de descaminho, a maior dificuldade para o Brasil está na extensão gigantesca das fronteiras com outros países, que acaba dificultando na hora da fiscalização. De acordo com a Receita Federal, só do Paraguai, por ano, são 20 bilhões de reais em mercadorias não tributadas que entram no país. O especialista também explica que desde 2014, uma alteração trazida pela Lei 13.008/2014 separou o descaminho e contrabando em dois tipos penais distintos. Com essa norma, tratou-se de separar e criou-se dois tipos autônomos. O 334, que manteve-se tipificando o descaminho, e o 334A, que tratou sobre o crime de contrabando. Além disso, também há uma diferença entre a penalidade. A penalidade do contrabando é um pouco maior do que a de descaminho. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, o reordenamento das listas de precatórios e a triste realidade de quem vive o abandono afetivo. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir as últimas postagens relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Justiça e você, volta já. Quando se fala em abandono afetivo, logo surge à mente a figura de filhos abandonados pelos pais. Mas um outro contingente está cada vez mais presente nesse cenário triste, o dos idosos abandonados em abrigos e casas de repouso. Separados dos familiares, eles buscam apoio entre si para seguir vivendo. Alguns chegam até a procurar a justiça na tentativa de recuperar os afetos perdidos. Por todos os lados, Dona Maria José está cercada de atenção e amor. Aos 85 anos, a matriarca da família Silva vive com 4 dos 8 filhos. A presença dos netos também é constante na casa. A aposentada garante que a proximidade da família é motivo de orgulho e felicidade. Eu gosto, viu, minha filha? Eu gosto. Que a coisa mais ruim do mundo é a pessoa viver abandonada, não é não? Cris Nayara explica que a família preferiu se responsabilizar pelo cuidado com a avó, mesmo sabendo que ela necessita de atenção redobrada. Passou todo o tempo, cuidou dos filhos, dos netos, e não era possível que os filhos e os netos fossem deixar ela abandonada num lugar sozinha, isolada. Toda essa dedicação familiar a Dona Maria garantem a ela não só o amparo, mas a proteção emocional, que contribui para uma velhice mais saudável e feliz. Mas, infelizmente, para muitos idosos, a realidade é bem diferente. Neste asilo em Natal é fácil encontrar exemplos de pessoas que sofrem com o abandono material e afetivo da família. Senhor Paulo se emociona ao falar da saudade dos parentes. Eu sinto falta demais dele estando perto de mim, eu achava melhor, mas eu estava vendo ele. O próprio meu tio também. Meu tio vinha aqui e passa, eu nem existe, ele nunca aparece aqui. Primeiro ele gostava de vir, agora acabou, não sei se ele é vivo, não é vivo, mas... O sistema emocional altera quando a família demora a responder os contatos que a gente realiza através do telefone, né? A gente convoca eles quando é o caso de uma medicação, a providência de uma medicação, ou até mesmo no momento de alguma atividade na instituição que a gente convoca esse familiar quando ele não comparece. Então, esse idoso fica naquela ansiedade aguardando a visita desse familiar, né? Quando há esse rompimento, essa quebra desse vínculo, então é muito difícil para esses idosos, né? Acho que em todas as instituições, em qualquer momento, quando há essa quebra de vínculo familiar, há acredito que seja um momento assim doloroso para todos, né? Principalmente para o idoso. As consequências da quebra do vínculo familiar e do desamparo material vão além dos idosos e podem atingir a instituição que os abriga. Há essa demora, muitas vezes, em dar essa resposta através desse contato, entendeu? E a gente sente essa dificuldade porque o idoso precisa e a gente demora, de uma certa forma, dar resposta referente à demora do familiar em trazer a providência dessa medicação, ou até mesmo vir para a instituição visitar ele, para ficar um pouco com ele.
A Constituição Federal e também o Estatuto do Idoso determinam que é obrigação da família, da sociedade e do poder público garantir o amparo à pessoa idosa. Negligenciar essa responsabilidade é passível de punição. O abandono afetivo inverso pode ser alvo de uma ação cível indenizatória por danos morais. A justiça, ela obriga ao responsável a cumprir a sua obrigação e chama essa pessoa a fazer o que realmente ele poderia ter feito. Porque tem muitas pessoas que colocam o idoso no abrigo e acham que porque está pagando ao abrigo não vai lá, não cuida e deixa totalmente a pessoa alheia e não dá atenção devida. E se o abrigo que está com aquele idoso conseguir comprovar que houve vários chamados do parente e o parente não chegou próximo, às vezes tem deles que chega a óbito e a família não vai tomar nenhuma providência. Então, isso pode acarretar um abandono afetivo. A magistrada da Vara de Família explica que, além da responsabilidade civil, o tutor do idoso também pode responder criminalmente por abandono de incapaz. A pena pode ser agravada caso o abandono resulte em lesão corporal ou morte. Abandono material, cuja pena varia de detenção de 1 a 4 anos ou também por abandono de incapaz, cuja pena é detenção e varia de 6 meses a 3 anos. A Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte atualizou a ordem dos pagamentos, unificando a lista do Estado com a dos entes da administração indireta estadual que não dispõem de orçamento próprio. Sobre esse assunto, eu converso agora com o chefe da Divisão de Precatórios do TJRN, o juiz Bruno Lacerda. Doutor Bruno, bem-vindo ao Justiça e Você. Então, eu que agradeço a oportunidade. Antes de falar dessa atualização da lista de precatórios, vamos falar de 2015. A divisão encerrou o ano com um recorde de pagamentos, é isso? Isso. 2015 foi o ano que nós iniciamos o nosso trabalho junto à divisão de precatórios e encontramos um ambiente muito harmonioso, onde era adequado o funcionamento entre as pessoas, o relacionamento entre os servidores era muito bom. E aí eu vi um ambiente favorável para que a gente pudesse avançar ainda mais nas medidas que precisavam ser tomadas. E procuramos tomar essas medidas, agilizando o processamento desses pagamentos e fazendo com que nós chegássemos a alcançar um número recorde de valores pagos ou disponibilizados para essas pessoas que estão na fila aguardando há muito tempo. Nós pagamos mais de 71 milhões de reais, ultrapassando o recorde anual anterior, que era de 56 milhões. E isso graças ao empenho de toda a equipe e também em razão da existência de recursos repassados pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelos vários municípios que são devedores. Só podemos fazer os pagamentos se os municípios e o Estado fizer o repasse. A divisão de precatórios estabeleceu metas, inclusive uma bem interessante, que é de pagar um processo a cada 2 movimentados, é isso? Isso. Uma preocupação que eu possuía, e eu acho que qualquer gestor de uma divisão como essa deve ter, é de dar efetividade ao seu trabalho. Então, existe uma fila muito grande de pessoas que estão aguardando a concretização de um direito que foi reconhecido judicialmente, que é o recebimento de um valor contra o Estado ou contra os municípios. E essas pessoas não viam a fila andar, muitas vezes por questões burocráticas. Então, nós estabelecemos uma meta de produtividade alinhada ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, que é, a cada 2 processos movimentados na divisão, um tem que ser pago. Então, a divisão ela se esforça para que haja um aumento nesse número de pagamentos. Tanto é que alcançamos uma diminuição considerável no número do nosso acervo. Em janeiro de 2015, a divisão possuía pouco mais de 7.200 processos na divisão, aguardando pagamento. Hoje, esse número é de 4.600 e alguma coisa. Então, nós diminuímos consideravelmente graças à busca dessa efetividade. Esse ano de 2016 já começa também com mudanças aí, mudança nessas listas. Que expectativa que geram essas mudanças
para os credores. Existe uma determinação do CNJ no sentido de que as listas devem ser unificadas por ente devedor. Se o ente devedor é o Estado, se o recurso vem do Estado, a lista deve ser uma só. Então nós fizemos a unificação dessa lista, obedecendo a ordem cronológica. Quem estava aguardando há mais tempo está no começo da fila, quer dizer, vai receber primeiro, e quem estava aguardando há menos tempo vai mais para baixo no final da fila. Quem vai beneficiar? Vai beneficiar os credores dessas unidades, do IPERN, da Fundação José Augusto e da Fundac, porque estavam recebendo de forma proporcional às suas dívidas, quando agora vão entrar na fila geral. Isso sem prejuízo dos que já se encontravam. Exatamente. Os que já se encontravam na fila permanecem na fila obedecendo exclusivamente à ordem cronológica. E aí o valor não é mais... O valor dos depósitos realizados pelo Estado para pagamento de precatório não é mais rateado entre esses órgãos. Ele fica numa conta única para recebimento de todas essas pessoas. Doutor Bruno, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para outros esclarecimentos. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, o nosso contato continua pela internet, nas páginas das redes sociais e também pelo site do TJRN. Comente nossas postagens, reveja os programas. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.